Diz assim a palavra do Senhor: no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazer madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, aprenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, tinha mandado dizer. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Ao 24º dia do sexto mês. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que está aqui conosco nesta noite ou nos acompanha aí pela internet. Se nós falarmos que algo é prioridade na nossa vida, certamente se aquilo é algo muito importante e é prioridade, nós vamos nos dedicar em relação àquilo. Nós vamos nos esforçar, nós vamos fazer o máximo que nós pudermos, nós vamos nos dedicar, nós vamos investir dinheiro, certamente nós vamos investir tempo, certamente nós vamos nos envolver com aquilo vai passar a ser algo em que nós vamos mover o nosso coração, a nossa vida, as nossas atitudes, vamos tentar envolver outros se for necessário para que aquela prioridade ela aconteça, para que aquilo resulte realmente em algo prioritário na nossa vida, não é assim? Não é assim que a gente age? Alguns, por exemplo, se ele tem prioridade de uma questão relacionada ao estudo, ele vai se dedicar, ele vai abrir mão de um passeio, ele vai abrir mão às vezes de uma outra situação para se dedicar àquele estudo. Se é em relação ao trabalho, a mesma coisa. Se é em relação a uma viagem, ele vai se esforçar para fazer aquilo. Ele vai abrir mão até de outros compromissos para concretizar aquilo que ele sonha, aquilo que ele tanto almeja, aquilo que é a sua prioridade.
A minha pergunta para o meu coração e para o seu coração é: Deus é a nossa prioridade? Aí eu gostaria que você falasse para você mesmo, não é coisa de louco não, tá bom? É você falando para você: Deus é minha prioridade? O texto que nós lemos nesse capítulo, se você ler o capítulo 2 também você vai ver repetida essa expressão, mas no capítulo 1, por 2 vezes, o profeta Ageu, ele chama a atenção do povo dizendo: considerai o vosso passado. O que ele quer dizer com isso? Reflita, pense, analise tudo o que vocês passaram e o que vocês estão vivendo agora. Bom, qual é o contexto aqui narrado pelo profeta Ageu? O povo tinha ido para o cativeiro na Babilônia, e ali eles ficaram por 70 anos naquele cativeiro. Por que eles foram para o cativeiro? Resultado do pecado, resultado da omissão, resultado da desobediência. Deus não era mais a prioridade, Deus não era o principal, Deus não era aquele em que aquelas pessoas estavam se dedicando mais. Eles estavam colocando Deus no segundo, terceiro, quarto plano. A prioridade eram outras coisas. Na verdade, a prioridade maior daquele povo era: quero satisfazer a minha vontade. Não importa se isso vai me levar a desobedecer a Deus. Não importa se isso vai me levar a se afastar de Deus. Não importa se isso vai trazer prejuízos para a minha família ou para a minha vida espiritual. O povo estava vivendo nesse contexto, irmãos. E Deus, como sempre cumpre a sua palavra, permitiu que homens ímpios, homens maus, pessoas que não temiam a Deus, entrassem em Jerusalém e levassem aquele povo para o cativeiro. E eles ali passaram todo esse tempo. E Deus levanta homens, Deus levanta pessoas para trazer o povo de volta. Na verdade, Deus levanta até reis ímpios, Ciro, Dario, entre outros, para eles mesmos fazerem decretos para que o povo pudesse voltar. E assim eles decidiram voltar. Não todos, mas a maioria do povo hebreu voltou do cativeiro. E chegando lá, e se você quiser depois, não é agora não, tá? É tarefinha de casa. Esdras, capítulo 1, 2, 3, 4, até o 5 mais ou menos, é tarefinha de casa depois no livro de Esdras. Você vai ver ali uma lista de pessoas, aproximadamente 50 mil pessoas retornaram do cativeiro, naquela época, 50 mil pessoas. O rei deu dinheiro, o rei deu condições, o rei fez decreto para que o povo pudesse voltar, e as pessoas começaram a ofertar, e as pessoas começaram a se envolver com aquilo. Oh, que bom, nós estamos libertos do cativeiro, nós vamos voltar para a nossa terra, nós vamos voltar para Jerusalém. Jerusalém estava destruída e nós estamos aqui alegres e voltando, e as pessoas começaram a ofertar, e as pessoas começaram a se envolver. Fazendo uma continha bem simples, e talvez não é precisa, mas só de ouro, irmãos, que foi juntado, conforme o capítulo 2 de Esdras. Se você fizer uma conta lá, pegando a medida da época e adaptando ao contexto de hoje, só de ouro era em torno de 150 milhões, se fosse o valor de hoje. 150 milhões de reais. Você acha que é um bom dinheiro, não é? Dá para reconstruir muro? Dá para reconstruir templo? Eu acho que dá, não é? Só que o que o povo fez foi se esquecer de Deus. Mesmo passando por aquele tempo todo de cativeiro na Babilônia, mesmo empolgados com a condição que eles estavam de liberdade, de poder voltar para casa, de poder voltar para sua terra, mesmo diante de todo o desafio que tinha sido apresentado, e eles responderam no início positivamente, animados, empolgados, e ofertaram a chegar a um valor aproximado de 150 milhões. Esse povo não se voltou para Deus totalmente. Eu pergunto, será que nós também não estamos assim hoje?
Nós nos empolgamos, nós nos animamos e nós dizemos: não, eu vou servir ao Senhor, a partir de hoje eu vou me dedicar ao Senhor, a partir de hoje eu vou fazer o melhor para o Senhor. E quando tem um desafio aqui de oferta missionária, ou oferta para alguma causa, ou às vezes Deus coloca no seu coração de ofertar, você vem em oferta e você dizima e você participa aqui da igreja e você se envolve e você começa a ficar empolgado e pregar de Jesus para outras pessoas, mas daqui a pouco a gente se esquece de Deus. É como se a gente pegasse Deus, entre aspas, está bem entre aspas, é como se a gente pegasse Deus e colocasse Ele de lado, falou assim: Senhor, fica aqui que eu tenho umas coisinhas aqui para resolver, eu tenho umas outras coisas para fazer, quando eu tiver tempo, Senhor, eu volto a me dedicar a Ti. Meu querido irmão, minha querida irmã, se não for a misericórdia de Deus na minha vida e na sua vida, sabe quando é que nós vamos voltar para o Senhor? Nunca. Porque eu e você somos pecadores, somos falhos, nós ainda herdamos de Adão e Eva aquele pecado, e isso às vezes vai aflorando no nosso coração e na nossa mente. E facilmente nós nos esquecemos daquilo que nós prometemos diante de Deus. E nós nos esquecemos daquilo que nós falamos para Deus. Ah, Senhor, eu vou me dedicar. Ah, Senhor, eu vou fazer. Ah, Senhor, pode contar comigo. O povo aqui fez isso. E olha, amados, como isso é complicado. Acompanhe para mim, versículo de número 1 e 2, do texto que nós lemos, Ageu capítulo 1, diz assim: no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Meu querido irmão, meu querido irmão, às vezes nós estamos como esse povo, dizendo assim: Senhor, será que é o tempo? Será que é o tempo de eu me dedicar? Será que é o tempo de eu fazer? Será que é o tempo de eu me entregar totalmente ao Senhor, para que a minha vida seja toda para a glória do Senhor? Ah, irmãos, talvez eu e você estamos igual ao povo aqui, deixando para depois, deixando para amanhã, protelando as nossas decisões que nós devemos tomar em relação a Deus, como ser a prioridade maior de nossas vidas. Talvez você já reconheceu Jesus como Salvador, já diz: Senhor, eu sei que o Senhor é meu Salvador, meu único Salvador, a minha vida é Tua, e eu quero viver para Ti. Mas às vezes nós nos distraímos com coisas daqui, e as coisas daqui vão nos sufocando, ou vão nos envolvendo de tal forma que nós nos esquecemos do Senhor, e de repente nós não dizemos como esse povo disse, literalmente, mas dizemos com as nossas atitudes, deixando Deus para depois, deixando decisões que nós precisamos tomar em relação à nossa vida espiritual e ter Deus como prioridade para amanhã. Ou às vezes a gente diz, quando somos desafiados por alguma liderança da igreja, por alguma sociedade interna da igreja, por algum projeto, algum ministério que a igreja está desenvolvendo, nós falamos assim: quando tiver tempo eu faço, se puder eu me envolvo. Eu te pergunto, se eu estou agindo dessa forma, será que Deus é a prioridade? Será que Deus é o principal? Será que Ele ocupa o primeiro lugar mesmo no meu coração? Mas veja que, ainda bem, Deus não desiste do seu povo. Terceiro versículo, e quarto versículo, e o quinto versículo diz assim: terceiro, veio pois a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Há uma palavra do profeta
que está aqui falando em nome de Deus, e verdadeiramente é palavra de Deus para aquele povo. Olha, é tempo de vocês habitardes nas casas bem bonitas, bem adornadas, bem ornamentadas, bem acabadas. Enquanto a casa de Deus está abandonada, preciso aqui abrir um parênteses, meus irmãos, e explicar. Naquele tempo, o povo tinha a ideia de que o templo, a construção, era o lugar da presença de Deus. Então, o não cuidar do templo, o não manter o templo, o não reconstruir o templo, significa que o povo não estava colocando Deus como prioridade. Nós sabemos que a partir de Jesus é diferente. O templo do Espírito Santo somos nós, eu e você. Nós somos o templo do Espírito Santo. É claro, isso aqui é reservado para nós nos juntarmos e adorarmos ao Senhor, cultuarmos a Jesus. É um lugar em que nós nos reunimos como estamos aqui nesta noite. Mas a ideia que o texto está passando para nós, a mensagem que o profeta estava trazendo para o povo é: será que Deus é prioridade na sua vida? Porque se você está abandonando o templo, deixando ele de qualquer jeito, e é o lugar da presença do Senhor, o que será da sua vida? Então, para mim e para você, nós precisamos pensar se eu e você somos templo do Espírito Santo. Se eu e você somos chamados a um compromisso com Deus e ter Ele como prioridade maior da minha vida, será que eu tenho me dedicado ao Senhor? Será que realmente Deus é o principal? Será que eu abro mão de muitas outras coisas por causa do Senhor? Ah, meus irmãos, é a melhor atitude, é o melhor posicionamento, é a melhor decisão que alguém pode tomar. Eu costumo dizer para algumas pessoas, quando estou conversando sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, sobre a questão do comprometimento, eu costumo usar a seguinte frase: se você não tem tempo para Deus, você vive perdendo tempo. Se você não tem tempo para Deus, você vive perdendo tempo. Ah, meu querido irmão, minha querida irmã, se a gente tivesse a oportunidade aqui de abrir espaço para você compartilhar, e você começasse a falar aí o tanto de murro em ponto de faca, desculpa aqui a expressão, o quanto de quebrar a cara, bater com a cara na parede, que você realizou, porque fez do seu jeito, sem pedir a Deus a orientação, sem buscar se aquilo realmente era para Deus, era para a glória de Deus, era a bênção de Deus, você ia dizer muitas coisas, não é verdade? Quantas vezes nós já agimos do nosso jeito, sem colocar Deus como principal, sem buscar de Deus a direção, e aí a gente, desculpa aqui a expressão popular, a gente quebra a cara, a gente se dá mal, tomamos prejuízos até financeiros, por causa de decisões erradas que tomamos. Olha o que estava acontecendo, meus irmãos. Versículo de número 6, o texto vai dizer: tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Eles tinham a bênção de Deus? Não tinham. Eles trabalhavam, eles se esforçavam, eles bebiam, mas não se saciavam, eles comiam e não se enchiam, o dinheiro ia pelo ralo. Por quê? Porque estavam sendo desobedientes a Deus, porque num primeiro momento eles se empolgaram, eles se animaram, eles voltaram com toda alegria para Jerusalém, mas eles começaram a se distrair com as coisas cotidianas, as coisas do dia a dia, as coisas da semana. E o templo? O templo estava abandonado, o templo continuava em ruínas. Se nós pesquisarmos um pouquinho da história, baseados principalmente na palavra de Deus, se você ler lá o livro de Esdras, Neemias, se você ler aqui esse texto, né, de Ageu e de outros profetas inclusive,
você vai ver que o povo ficou 16 anos nessa situação. Já tinha se passado 16 anos que eles tinham voltado. As casas estavam todas bonitas. As casas deles estavam todas arrumadinhas. Por isso que o profeta usa a expressão casas apaineladas. É casas bem arrumadas, com o melhor granito, com o melhor piso, com o melhor acabamento, muito embelezado, com as melhores coisas. Mas e Deus? Deus estava jogado. Deus estava distante. O povo não queria nada com Deus. E o profeta então é levantado por Deus, por causa da misericórdia de Deus, porque Deus não desiste de nós, porque Deus sempre vem ao encontro de cada um de nós, assim como Deus foi ao encontro de Adão e Eva lá no jardim. Deus não deixou eles para lá, Deus foi ao encontro e falou: Adão, Eva, não adianta, essa roupinha que vocês fizeram, esse adereço, não serve para nada, não esconde, não resolve o problema do seu pecado, Adão e Eva. E o que Deus fez? O próprio Deus, pela primeira vez, matou um animal, ali no jardim, já uma figura de que alguém iria morrer, por causa do meu pecado e do seu pecado. Então Deus fala: Adão, Eva, tira essa roupinha, tira esse adereço que vocês fizeram que não serve para nada. Eu é que vou fazer, eu é que vou colocar a vestimenta adequada, que vai resolver o seu problema, Adão, e o seu problema, Eva. Assim Deus faz com o povo. Olha, vocês têm semeado, vocês têm trabalhado, vocês têm se esforçado, mas está perdendo tudo, de nada adianta. Por quê? Porque vocês não me têm como prioridade. Então eu volto ao tema desta noite: Deus é minha prioridade. Deus é minha prioridade. Será que Deus é o mais importante para mim? Será que Deus é o principal? Agora à tarde nós estávamos ali no acampamento dos ciganos, pregando a palavra de Deus. E nós estávamos conversando num certo momento, de que muitas vezes nós ganhamos muitas coisas, mas se nós não soubermos usá-las para a glória de Deus, não adianta. E depois, quando nós entramos no carro para vir embora, eu e Délia e a Simone, que é da igreja do Mucuri, nós estávamos conversando sobre um determinado assunto, e eu disse para elas o seguinte: o inimigo de nossas almas, Satanás, ele dá muitas coisas para as pessoas, ele oferta muitas coisas, só que ele cobra caro, ele cobra muito caro. Muitas famílias estão destruídas, muitas pessoas estão longe de Deus, porque dão ouvidos a Satanás, o inimigo de nossas almas. E o que Satanás, meu irmão e minha irmã, quer é que nós demos ouvido às coisas deste mundo, que nós venhamos a nos distrair com as coisas daqui. Por isso ele vai oferecendo cada vez mais coisas daqui, sonhos daqui, projetos daqui, não da eternidade, não que tem a ver com Deus. Só que ele cobra muito caro. Pessoas perdem famílias, pessoas perdem filhos, pessoas perdem pais, pessoas perdem cônjuges, pessoas perdem empresas, pessoas perdem a sua própria alma, porque dão mais ouvidos a Satanás, dão mais ouvidos a propostas desse mundo, do que o projeto de Deus para nós, que é a eternidade com Ele, que é uma vida plena. O próprio Jesus disse: o Satanás, o diabo, o inimigo de nossas almas, veio para matar, roubar e destruir. Mas o que Jesus disse que ele veio fazer? Eu vim para que tenham vida, mais ou menos. Não, vida em abundância. Não é melhor assim, irmãos?
Não é bênção isso para nós? E por que a gente vai então dar ouvidos a Satanás? Por que a gente alimenta a nossa própria carne? O profeta disse lá no passado, e Deus está dizendo para nós hoje: considerai o vosso passado. Não é isso que a gente está vendo na nossa sociedade hoje? O tanto de desperdício, o tanto de coisas que nós estamos perdendo, o tanto de destruição que existe na nossa natureza, na nossa nação e em outros países, e o quanto que as pessoas estão se distanciando cada vez mais de Deus, e alimentando a sua própria vontade carnal, e não buscando o que Deus quer para a sua vida. O texto continua e diz assim, versículo 8, acompanhe comigo: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei, serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, eis que veio a ser pouco, esse pouco quando trouxeste para casa, eu com assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruína, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então, versículo 12, vamos ler juntos? Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadaque, o espírito do restante do povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Meu querido irmão, em 24 dias aconteceu essa pregação. Em 24 dias, Deus levantou esses profetas para pregar aquele povo. E aí fica a tarefinha de casa, para você pesquisar depois também, rapidamente. Essas pessoas lideradas por Zorobabel e por Josué, eles reconstruíram o templo. Porque o texto vai dizer para nós, a partir do versículo 12, que o povo, olha a parte B do versículo 12, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, conforme o Senhor tinha mandado. Versículo de número 14, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, e o espírito de Josué, e o espírito do restante do povo, e eles vieram e se puseram ao trabalho do Senhor dos Exércitos. Louvado seja o Senhor. O povo ouviu, o povo agora atendeu, o povo entendeu qual era o projeto de Deus, e o povo então começou a se dedicar à construção do templo. Não foi fácil, irmãos, porque inimigos se levantaram, pessoas do próprio povo começaram a perturbar, a lançar críticas, a tentar atrapalhar a construção do templo. E aqueles que conhecem a história sabem disso que eu vou falar agora. Teve momento que eles tiveram que trabalhar com uma mão na ferramenta e outra na arma. Foi feito turnos de trabalho para que as pessoas revezassem. Organização, olha, você vai trabalhar próximo da sua casa. Não foi fácil, irmãos. Mas eles colocaram no coração: vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena obedecer ao Senhor. Vale a pena fazer a vontade do Senhor. É melhor que seja assim. E o texto diz que o povo atendeu, ou seja, deu ouvidos. Isso veio para a mente, isso veio para o coração. Mas não ficou só nisso, o povo passou a agir, o povo passou a fazer, e a coisa começou a acontecer.
Porque existe uma promessa maravilhosa no final do versículo 13. O Senhor disse: eu sou convosco. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus é o maior interessado na missão. Deus é o maior interessado para nos abençoar. Deus é o maior interessado para que nós possamos continuar pregando o Evangelho, anunciando as verdades da Escritura Sagrada, levando esta mensagem de bênção para outros. Lembra o que Jesus fez antes de voltar ao céu? As últimas palavras de Jesus registradas em Marcos capítulo 16, 15, Mateus 28, 18 a 20, Atos capítulo 1, versículo 8, há uma ordem de Jesus: ide e pregai o Evangelho, e eis que estou convosco, só hoje? Não, todos os dias, até que Jesus volte. Então, enquanto eu vou pregar o Evangelho, enquanto eu vou viver o Evangelho, o Senhor está conosco, não tenho por que temer. Porque se a gente fizer igual Moisés e falar: Senhor, eu não sei falar, Deus levanta um Arão para ir com você. Eu não sei o que fazer, Deus abre as portas e dá a condição na hora certa, e te dá palavras que você sai dali admirado, fala assim: como é que eu falei esse negócio, hein? Eu não sabia nem o que eu ia falar. E Deus nos surpreende sempre, irmãos, quando nós dispomos o nosso coração. Porque homens de Deus, que são referências nas Escrituras, Moisés disse: eu não sei falar. Gideão disse: eu sou de uma tribo pequena. E além de eu ser de uma tribo pequena, eu sou de uma família pequena. Mas Deus usou Gideão. Quando Samuel vai ungir o novo rei de Israel e chega na casa de Jessé, ele olha para uns caras assim, não vou nem citar ninguém aqui não, né? Mas ele olha para uns caras assim, fortão, aí ele acha: deve ser esse. Ele olha para uns caras bonitão, deve ser. Ele olha para um que é preparado militarmente, eu acho que é esse. E depois que Jessé manda passar todos os filhos que ali estavam, Samuel pergunta: tem mais algum? Tem um menino. O cheiro é dos animais lá que ele está lá cuidando. Ele não está bem arrumadinho e nem está tomado banho, nem cheiroso. Estou fazendo analogia aqui, tá, irmão? Só para a gente entender. Porque Deus fala com Samuel: Samuel, não olhe a aparência, nem a força. Não olhe o que você vê externamente. Porque eu, Senhor, conheço o coração. E eu tenho um projeto que é diferente dos projetos humanos. Irmãos, e Deus sempre faz coisas maravilhosas, espetaculares, quando a gente dispõe o nosso coração. Vou citar um testemunho que eu ouvi há poucos dias atrás, só para os irmãos entenderem como que Deus faz as coisas. Um pastor conhecido nosso estava no sertão, e ele rodando lá o sertão, ele e um presbítero da igreja, que é tesoureiro inclusive, eles foram furar um poço, para uma comunidade onde está sendo pregado o evangelho lá, e o poço custa 10 mil reais, para furar um poço, e o conselho da igreja autorizou o pastor e o presbítero a ir lá, visitar esse campo, olhar, orar com os missionários, e etc, e fechar o contrato com a empresa para furar aquele poço. Só que ao estar naquela região, eles ficaram sabendo de uma outra localidade que precisava furar mais um poço, e o pastor então ficou incomodado com aquilo. E a gente sabe que as decisões na igreja presbiteriana não é o pastor que decide, é o conselho da igreja que decide. Mas o pastor, vendo aquela situação e aquela necessidade, falou com um presbítero que estava junto dele, que era tesoureiro, e falou assim: meu irmão, a gente não pode olhar para isso, e a gente precisa fazer algo. E o pastor falou assim: vamos mandar furar o poço, depois a gente resolve lá com o conselho. Tipo assim, se o conselho não aprovar, presbítero, é eu e você que vamos pagar esse negócio. E o presbítero não disse: pastor,
A gente pode até fazer, mas vai rapar o caixa da igreja. A igreja vai ficar sem dinheiro. E eles tomaram a decisão ali então de fazer. Pegaram a estrada, 20, 30 quilômetros de estrada de chão, sinal de celular não pegava. Quando o sinal de celular pegou, o pastor vai olhar, está chegando mensagem, foi olhar as mensagens, uma irmãzinha da igreja mandou uma mensagem para ele: pastor, eu tentei falar com o presbítero aí e tal, que eu estava mandando, Deus colocar no meu coração aqui de mandar uma oferta, mas eu não consegui falar com o presbítero não, então estou mandando aí um comprovante de uma oferta que eu mandei para a igreja. O pastor pegou o celular e mostrou para o presbítero: aqui, chegou uma mensagem da irmã, a irmã resolveu dar uma oferta, a oferta é de 20 mil reais, uma irmã, 20 mil reais, ela tinha recebido algo lá, que estava para receber de aposentadoria, ou alguma coisa que saiu para ela lá, que ela estava na expectativa, e Deus colocou no coração dela de ofertar 20 mil reais, ou seja, os 2 poços. A igreja tinha dinheiro para um, e resolveu limpar o caixa para fazer mais um, mas Deus mandou. Sabe por quê, meus irmãos, que eu estou contando esse testemunho? É porque quando Deus quer, Ele faz, e Ele usa a forma como Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Só que nós muitas vezes queremos controlar tudo, nós queremos fazer do nosso jeito, nós não colocamos e não exercitamos a nossa fé. É claro, nós precisamos fazer isso com sabedoria, com prudência, mas nós precisamos confiar que Deus é quem sustenta, de que Deus é quem nos dirige, é que Deus que vai colocar a palavra certa, na hora certa, no momento certo. Se o povo fosse olhar, eles iam falar assim: eu acho que não vou construir nada não, acho que não vou me envolver não, está dando trabalho, você não está vendo as críticas, você não está vendo a perseguição, você não está vendo esses inimigos que estão aqui, gente até do nosso próprio povo está criticando e está perturbando aqui a construção. Eles poderiam desanimar, mas existia uma palavra do Senhor para aquele povo naquele momento: eu sou convosco. E Jesus disse para mim e para você: eu sou convosco. Portanto, ide, pregai, ensinai, batizai, anunciai o Evangelho, pregue Jesus. Meu irmão e minha irmã, daqui a pouco nós vamos sair daqui e vamos retornar para as nossas casas. Talvez alguém ainda vai trabalhar hoje, ou amanhã cedinho, ou na madrugada, ou vai resolver alguma coisa amanhã, vai fazer algo. Meu irmão e minha irmã, nós vamos sair daqui e nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos viver o Evangelho, e não tenha medo, tenha Deus como prioridade. Levante amanhã de manhã e fale: Senhor, o que o Senhor quer me usar hoje? De que forma que o Senhor quer me usar hoje? Eu quero que o Senhor seja a prioridade da minha vida, me ajude nisso, me capacite e me encha do Espírito Santo do Senhor. Porque, meu irmão e minha irmã, se nós estivermos cheios do Espírito Santo do Senhor, não tem espaço para outras coisas. É igual a figura do copo que eu gosto sempre de ilustrar. Esse copo já esteve cheio, então tem um espaçozinho aqui. Esse espaço pode ser preenchido por qualquer outra coisa, que não água. A nossa vida também é assim. Se a gente se esvazia um pouco do Espírito, se a gente não busca esse enchimento do Espírito, vai ter espaço para outras coisas que não Deus. Mas Deus precisa ser a minha prioridade e a sua prioridade. Curva a sua cabeça e fale com o Senhor.